Flamengo de novo ganhou do Grêmio em Porto Alegre. E dessa vez, assim, algo que em 2019, naquela semifinal de Libertadores, o Flamengo foi muito superior, mas não venceu. Merecia vencer, não venceu. 3 gols anulados pelo VAR, até muito discutíveis. Aquele VAR pré-histórico ainda da Conmebol, tão ruim quanto esse VAR da CBF. Ok. Depois foi 5-0, muita gente esqueceu aquele jogo, mas o Flamengo jogou muito bem aquela partida. Eu até entendo que o primeiro tempo daquele jogo 1-1, e eu vi aquele jogo no estádio, foi melhor do que qualquer outro momento do jogo, até do que o do 5-0. O placar não traduziu a supremacia. O Flamengo, na casa do Grêmio, colocou o Grêmio na roda. E o Grêmio do Renato era um time que sempre impunha posse de bola, desde os tempos do Roger Machado, que começou todo esse trabalho antes dele. E, e foi um domínio absoluto, completo. Completo. Bem, hoje o Flamengo não só dominou, como venceu o jogo. E poderia ser mais. O Gabriel perdeu um pênalti, falaremos sobre esse pênalti no decorrer da live. O Pedro teve uma grande chance, uma bela jogada no final, outras oportunidades apareceram. O Flamengo não correu riscos, exceto a bobagem feita pelo Matheus Cunha. Podemos também falar sobre o Matheus Cunha no decorrer da live, um jovem goleiro, muito promissor, mas o Flamengo ainda tem que pensar com muito carinho sobre essa posição. E é uma vitória, cara, semifinal de um mata-mata nacional, que aqui no Brasil tem importância até maior do que o campeonato em alguns momentos, que eu considero meio sem sentido, mas enfim, as coisas são assim. E o Flamengo vai lá e mete 2-0, ganhando com autoridade, ganhando com, com muita moral, né? Com muita moral. Então, acho que o torcedor tem que entender também a importância, o peso de uma vitória como essa, né? Não é uma vitória qualquer, é uma vitória importante contra um adversário poderoso. O time do Grêmio atual não é tão forte como outros times, é o Grêmio, e o Flamengo foi lá e ganhou de 2-0. E poderia ser mais. Então, não dá para amanhã, não, porque poderia fazer 3, faltou ambição. Não acho que faltou ambição. O Flamengo, no final do jogo, ele administrou, evitou correr riscos. O Grêmio até pressionou ali no final, com muita disposição, muita vontade, cruzamentos na área, mas não houve nenhuma defesa difícil do goleiro, não houve nenhuma situação de real perigo, era mais aquela tensão natural do torcedor quando o time está sendo atacado, mas não houve nada assim que preocupasse de fato. Nós vamos ver ainda nessa live a entrevista coletiva do Renato Portaluppi. Acho que é importante entender o que o Renato falou a respeito. A entrevista já aconteceu e eu já separei aqui para mostrar mais para o final da live e poder conversar. Quero dizer para vocês também que teremos live nesse sábado, depois do jogo entre o Atlético Mineiro e o Flamengo, tá? Teremos live, estaremos juntos aqui batendo um papo no sábado à noite, jogo às 9 da noite. O Flamengo talvez poupe alguns jogadores, o Atlético também. O Atlético tem um jogo importante na quarta-feira contra o Palmeiras em Belo Horizonte pela Libertadores. O Flamengo na quinta joga no Rio de Janeiro contra o Olímpia, também pela competição internacional. E eu quero também destacar aqui sempre, como sempre faço aqui para vocês aqui, os nossos parceiros do Uso 360. Você pode adquirir produtos do canal, camisetas, canecas, da Live Soft Open e muito mais. Do Uso 360 tem a promoção Leve 3, Pague 2, ou usando o cupom Mauro, que dá a você a possibilidade de conseguir um belo desconto. Então acesse o site Uso 360, link na descrição do vídeo. Vamos às mensagens então da rapaziada toda aqui. Vou ler aqui alguns nomes primeiro, antes de ir para o Superchat. Vitor Menezes, ele falando aqui, fiquei com a percepção de que o Sampaoli percebeu que boa parte do elenco escolhe jogos e parece que a primeira temporada está compondo com eles. Ele mexeu e mexe melhor do que no Brasileirão. O Matheus é bom goleiro, mas o Rossi é mais seguro, diz o Clécio Afonso. O Matheus Cunha hoje, eu escrevi no sábado, durante o jogo contra o América, sem que ele tivesse cometido nenhum deslize, olha, eu escrevi, olha, Matheus, uma mentira que está virando verdade, é que o goleiro Matheus Cunha é muito bom com os pés. Ele não é muito bom com os pés, eu escrevi sobre isso. Ele não dá muita opção na linha de passe, naquelas jogadas perto da área, e na bola longa ele tem até um razoável aproveitamento, mas não é uma coisa brilhante. E hoje ele errou ali, até com uma certa displicência, num lance muito perigoso e que poderia resultar num gol do Grêmio, logo no começo do jogo. Acho que isso comprova que é um jogador que precisa ser visto com um olhar um pouco mais crítico. É jovem, é promissor, pode ser o goleiro do Flamengo por muitos anos, mas ainda não me parece totalmente pronto. O Flamengo tem 2 goleiros experientes que em algum momento podem ter a oportunidade de disputar a posição com ele. Acho que não dá para tratar o Matheus Cunha como um goleiro intocável, né? Então acho que a gente tem que pensar nisso. E no sábado, inclusive, o gol do América, ele toca na bola, na minha visão, um gol que não foi falha, não foi frango, mas uma bola defensável. Era possível defender. Sobre o jogo, eu quero dizer o seguinte: o Wesley fez talvez sua melhor atuação,
Por isso que eu sempre faço a ressalva, eu falo: "O Wesley é novo, não está pronto para ser o titular do Flamengo, o Flamengo deveria contratar um lateral, até para que ele não seja pressionado a jogar todos os jogos e ser muito cobrado". Hoje ele fez uma grande partida, inclusive na jogada do primeiro gol, que começa com ele. Ele faz toda a jogada até o passe do Bruno Henrique, que faz o cruzamento preciso, o Gabriel faz 1-0 ali, a fusão, aquela coisa toda. E interceptou, cortou, desarmou, foi muito bem hoje o Wesley. Também muito bem o Fabrício Bruno, muito bem o Fabrício Bruno. Léo Pereira, muito seguro, num movimento muito interessante feito pelo Sampaoli, que quando o Felipe Luiz vinha trabalhar pelo centro, por dentro, né, na construção das jogadas, o Léo, que sabe jogar como lateral esquerdo, já jogou algumas vezes com o Vitor Pereira, também agora com o Jorge Sampaoli, ocupa a faixa esquerda do campo e abre como lateral. Então foi um movimento interessante que o técnico argentino fez hoje, dando liberdade para o Felipe Luiz poder transitar pelo meio e ajudar na construção das jogadas, ocupando aquela faixa central ao lado do Thiago Maia, do Vitor Hugo, que fez uma grande partida. O Vitor Hugo foi excelente. Passes curtos, precisos, antecipações, desarmes, muito bem o Vitor Hugo. Muito bem. Completamente diferente do jogador disperso do sábado, quando fez o gol do empate, mas errou demais. Inclusive no lance do gol do América, ele voltou trotando, ficou reclamando com o árbitro uma jogada que gerou um ataque do time americano. Então, muito bem o Vitor Hugo. O Thiago Maia fez uma boa partida, independentemente do gol, né? Que acho que para mim o gol é dele, a bola bateu ali, desviou, mas chutou para o gol. Everton Ribeiro errou muitos passes, assim, fundamentos, assim, coisas assim que ele não costuma errar. Arrascaeta deu um passo para gol, mas não estava numa noite brilhante. Bruno Henrique fez um bom jogo, sem ser espetacular, mesmo com passe para gol. Gabriel fez um gol, jogou bem, catimbou o lance do cartão amarelo, primeiro do Kahneman. Ele foi muito inteligente, ele cai no gramado e cria uma situação que o Carlos teve que parar e tinha que dar o cartão. Largou a mão na cara, deu o cartão amarelo. Ou seja, ele meio que brecou a vantagem para provocar uma situação. Eu entendi dessa maneira. E depois o Kahneman merecidamente levou outro cartão amarelo. O Kahneman, gente, que é um zagueiro vigoroso, já veterano, já mais pesado, mais lento, né? É difícil, a idade chega, né? Para todos nós. E que o sistema adotado pelo Renato há muitos anos é um sistema em que ele utiliza a marcação individual e perseguições. Os zagueiros saem para caçar. Eu criticava muito quando o Léo Pereira tinha que fazer isso quando ele era o técnico do Flamengo. O zagueiro ele parte para dar combate, às vezes, lá no meio-campo. E o Kahneman não tem condições de fazer esse trajeto, cara. Ele não é um cara de muita técnica, ele é um cara de vigor físico, imposição, tempo de bola, posicionamento, experiência pra caramba, né? Então o Kahneman começa a trombar, fazer faltas e faltas, porque ele é batido em alguns lances e acaba sendo advertido. O sistema não favorece jogadores com essa característica na faixa de idade, nessa fase de carreira do argentino. E acabou depois tomando cartão. O Gabriel